Pássaros voavam sobre a movimentada praça coberta de neve. Anneliese, filha do Duque Nordenfeld, estava sentada em um café, aproveitando um momento de tranquilidade. Dois homens de aparência suspeita se aproximaram dela, ao perceberem que a jovem estava sozinha. Enxergaram uma oportunidade para se aproveitar da situação. Eles iniciaram uma conversa indesejada, insinuando que poderiam lhe fazer companhia. Embora Anneliese explicasse que estava esperando familiares, os homens continuaram insistindo, ignorando claramente seu desconforto. A jovem de cabelos alaranjados desviou o olhar nervosamente, enquanto os desconhecidos a encurralavam cada vez mais. De repente, um lobo branco surgiu ao lado da mesa, assustando todos os presentes. Um dos homens recuou imediatamente, tomado pelo choque diante da aparição inesperada. Logo em seguida, Lucille, o quarto filho do duque, fez sua entrada. O garoto de cabelos prateados observou a situação e tentou entender quem eram aqueles estranhos ao lado de sua irmã. Os homens, porém, zombaram da criança, menosprezando sua presença e questionando sua importância. Com arrogância, um deles ordenou que Lucille fosse embora enquanto eles levavam Anneliese consigo. A atmosfera se tornou ainda mais tensa, deixando tanto Anneliese quanto os homens confusos com a repentina mudança no ambiente. Sem hesitar, Lucille declarou que aqueles homens eram criminosos, e imediatamente convocou um enorme lobo envolto por um brilho intenso. Nesse instante, um garoto de cabelos negros surgiu de lado, e atacou um dos homens, enquanto os combatentes se moviam rapidamente. Uma voz pediu desculpas a Anneliese pela demora. Era Edwin, o terceiro filho da família, que havia chegado para ajudá-la. Após a situação ser controlada, Anneliese repreendeu os irmãos por terem partido para o ataque. Antes mesmo de fazer qualquer pergunta, Edwin e Lucille começaram a discutir entre si, enquanto o lobo branco permanecia de guarda. Observando a cena com atenção, Julius percebeu que os homens pretendiam levar Anneliese à força. Ao compreenderem a gravidade da tentativa de sequestro, os irmãos passaram a encarar os criminosos com ainda mais severidade. Julius, o segundo filho da família, apresentou aos homens algumas opções de punição. O homem de cabelos castanhos entrou em desespero ao perceber o que poderia acontecer com eles. Anneliese tentou impedir que os irmãos levassem a situação para um nível ainda mais violento. Ao mesmo tempo, alertou os criminosos para que fugissem imediatamente enquanto ainda tinham a chance. No entanto, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, ela foi repentinamente puxada para trás. O responsável era Villard, o filho mais velho da família, que apareceu segurando a irmã de forma protetora. Enquanto os irmãos observavam, os homens aterrorizados recebiam o devido tratamento por suas ações. Villard pairava diante deles, com uma presença sombria e intimidadora. Em seguida, agarrou brutalmente a gola de um dos criminosos. Humilhados e completamente dominados, os dois homens passaram a pedir desculpas sem parar. Após garantir a segurança da irmã, Villard demonstrou preocupação com seu estado e sugeriu que os responsáveis fossem rastreados para evitar novos incidentes. Julius observava tudo com seu olhar frio, analítico e distante. Já Edwin, muito mais animado, sugeriu alegremente quebrar as pernas dos criminosos para impedir qualquer tentativa de fuga. Enquanto isso, Lucille mantinha os olhos baixos, exibindo uma expressão melancólica. Os membros da família permaneceram reunidos na praça, cercando a irmã de maneira protetora. Algum tempo depois, a cena mudou para uma casa localizada em uma vila remota. Lá, Anneliese procurou a mãe para entender melhor o comportamento estranho que ela vinha demonstrando recentemente. Durante a conversa, sua mãe revelou uma decisão completamente inesperada. Pretendia se casar novamente. A revelação atingiu Anneliese como um raio. A jovem ficou completamente chocada ao ouvir o anúncio repentino do novo casamento de sua mãe. A filha refletia sobre os lendários níveis de desastrada de sua mãe. As lembranças mostravam inúmeros episódios em que ela fracassava ao lavar roupas ou acabava quebrando pratos sem querer. Suas tentativas excêntricas de cozinhar frequentemente resultavam em refeições estranhas e nada apetitosas. Até mesmo um bordado que deveria representar um gato havia se transformado em algo completamente irreconhecível. Diante de tantas trapalhadas, Anneliese não conseguia imaginar que tipo de pessoa desejaria se casar com sua mãe. Enquanto observava a mãe dormir, a jovem mergulhava em pensamentos profundos. Memórias antigas vieram à tona, recordando os momentos em que Anneliese se sentia isolada, ao comparar sua vida com a das famílias felizes que via ao seu redor.
Uma imagem emoldurada de um campo iluminado pelo sol representava uma das recordações mais preciosas de sua infância. Em outra lembrança, versões mais jovens das duas compartilhavam um abraço caloroso e cheio de afeto, contemplando a noite através da janela. Anneliese alimentava apenas um desejo: que tudo ficasse bem enquanto sua mãe fosse feliz. Sob um céu limpo, Anneliese permanecia parada em um jardim, exibindo uma expressão de puro choque, como se tivesse perdido o fôlego. A cena então revelou uma imensa mansão branca e impecável, reluzindo sob a luz intensa do sol. Uma longa fileira de criados elegantemente vestidos se curvou em saudação para receber as visitantes. Entre eles estava um distinto homem de cabelos prateados, apresentado como um verdadeiro nobre. O duque recebeu Anneliese com cordialidade. Enquanto uma criada se oferecia para cuidar de sua bagagem, ele se desculpou pela comoção causada pela recepção, mas suas palavras apenas aumentaram a estranheza da situação. Anneliese não conseguia deixar de se perguntar em que tipo de família excêntrica havia acabado entrando. Próximo dali uma criada fechou os olhos com uma elegância refinada, cercada por um brilho quase cintilante, envolvido por uma atmosfera calorosa e afetuosa. O duque abraçou sua nova família com ternura. Anneliese observou a cena completamente atonita. Seus pensamentos dispararam, quando percebeu que havia algo profundamente errado naquela situação. Tomada pelo pânico, ela correu pelos grandiosos corredores da mansão, gritando para que sua mãe parasse. Ao alcançá-la, assegurou imediatamente, e tentou alertá-la de que estava sendo enganada. A mulher mais velha, porém, apenas demonstrou confusão diante daquela reação. Apesar disso, insistiu que deveriam partir imediatamente dali, convencida de que sua mãe estava sendo manipulada por uma situação absurda e impossível. Anneliese continuou tentando fazê-la entender o perigo. Enquanto refletia sobre tudo aquilo, ela recordou que sempre soube que sua mãe possuía um passado envolto em mistérios. A narração explicava que pessoas ricas frequentemente a visitavam e que, considerando sua natureza ingênua, era quase um milagre que tivesse conseguido sobreviver sozinha por tanto tempo. Em uma lembrança carinhosa, sua mãe sorria alegremente, enquanto cumprimentava gentilmente a filha, a chamando de Anne. Os pensamentos de Anneliese foram interrompidos quando alguém a puxou repentinamente para um abraço. O duque pediu desculpas por não ter conseguido cumprimentá-la adequadamente. Até aquele momento, o nobre de cabelos prateados observava a jovem com um olhar solene e profundamente reflexivo. Quando começou a explicar a situação, sua fala foi interrompida por uma voz firme, que chamava por seu pai. Um homem alto de cabelos negros, vestindo um longo casaco escuro, surgiu diante deles. Sua presença fez Anneliese se perguntar quem ele poderia ser. O duque então o apresentou como seu filho mais velho, Villard, admitindo que já havia transferido para ele a maior parte de suas responsabilidades. Uma breve transição marcou a mudança de atmosfera dentro do grande palácio. Anneliese foi abalada por uma súbita demonstração de hostilidade. Ao ver uma lâmina fria apontada diretamente para ela, dominada pelo medo, a jovem recuou instintivamente, incapaz de esconder seu receio. Naquele momento, só conseguia pensar em quão perigosa e violenta aquela família realmente poderia ser. Villard exigiu saber qual era o propósito de Anneliese ali, a fazendo soltar um grito de puro terror. O filho de cabelos escuros avançou sobre ela com um olhar penetrante e desconfiado. Sem conseguir encontrar palavras, Anneliese permaneceu imóvel, enquanto a exigência dele ecoava incessantemente em sua mente. O peso daquele interrogatório tornava o ambiente cada vez mais sufocante. Em um corredor adornado com obras de arte refinadas, os dois permaneceram em um impasse silencioso e tenso. Anneliese retribuiu o olhar com evidente nervosismo, enquanto Villard observava cada um de seus movimentos, sem esconder a desconfiança. Ele declarou que, independentemente do motivo de sua presença, não conseguia confiar nela. Em meio à pressão daquela situação, Anneliese encontrou coragem para defender sua mãe. Com um único dedo, afastou a lâmina afiada apontada para si, claramente indiferente à tentativa de intimidação. Relembrou o interrogatório de momentos antes. Enquanto se preparava para responder, com frieza, Villard repetiu sua exigência, querendo saber por que ela estava em sua casa. As lembranças do passado vieram à tona. Recordações das excentricidades de sua mãe se misturaram à dolorosa memória de quando foi excluída de uma festa de aniversário. Uma jovem Anneliese apareceu sozinha na escuridão de suas memórias, símbolo dos anos de isolamento que suportou.
Outra lembrança sugeria que sua mãe apenas desejava passar um tempo particular com a filha. Imagens das duas realizando tarefas domésticas juntas surgiram em sua mente, enquanto refletia sobre a solidão de sua infância. Um belo retrato destacava sua mãe, a figura mais importante de toda a sua vida. Outra lembrança mostrava as duas, compartilhando um momento difícil no passado, com um forte vínculo entre elas, expresso por um simples e gentil toque. Apertando a saia com força, Anneliese reafirmou para si mesma que sua mãe jamais enganaria alguém por dinheiro. Sem recuar diante do filho mais velho, ela se recusou a ser intimidada pela arma. Quando Villard exigiu provas, Anneliese ficou indignada com a exigência. Para ela, a própria personalidade de sua mãe já era prova suficiente. No entanto, Villard rebateu dizendo que qualquer pessoa poderia fingir seu verdadeiro caráter. Ele acrescentou que inúmeras pessoas se aproximavam da família ducal, em busca de prestígio, especialmente agora que sua mãe havia se tornado duquesa. A lâmina continuava perigosamente próxima, enquanto ele admitia que sua desconfiança era perfeitamente natural. Anneliese então retrucou, apontando que havia sido o próprio duque quem escolheu se casar com sua mãe. As palavras atingiram Villard em cheio. Por um instante, ele permaneceu em silêncio, enquanto o reflexo da garota permanecia estampado em seus olhos azuis arregalados, de pé entre um campo de flores amarelas vibrantes. Anneliese mantinha uma postura confiante. Em contraste, no corredor luxuosamente decorado, a espada de Villard permanecia pressionada contra seu pescoço. O suor frio começou a escorrer por sua pele, à medida que o confronto alcançava o ápice. Internamente, ela entrou em pânico ao perceber que talvez tivesse ido longe demais ao provocar o filho mais velho. Seus pensamentos se tornaram cada vez mais caóticos, enquanto lamentava ter insinuado, ainda que indiretamente, que o duque era um tolo incompetente. Abandonando qualquer resquício de orgulho, Anneliese se curvou profundamente diante de Villard e implorou por perdão. Em uma sequência de desculpas apressadas, admitiu que havia exagerado em seus comentários. Erguendo um dedo, tentou se explicar, mas Villard permaneceu impassível. Após soltar um longo suspiro, ele finalmente começou a abaixar a arma. Quando a lâmina foi recolhida, Anneliese quase comemorou por ter escapado da morte por tão pouco. Mesmo assim, Villard declarou friamente que ainda não possuía motivo algum para acreditar em suas alegações. Ele explicou que questionar sua presença naquele momento equivaleria a duvidar do julgamento de seu próprio pai. Enquanto se afastava, lançou um último olhar para trás e afirmou que essa era a única razão pela qual ela ainda permanecia ali. Irritada com a arrogância dele, Anneliese o chamou, pedindo que esperasse um instante. Contudo, Villard simplesmente a ignorou e continuou caminhando, a deixando sozinha no corredor, consumida pela indignação. Depois de finalmente conseguir sair para o lado de fora da mansão, Anneliese refletiu com irritação sobre a recusa de Villard em lhe dar qualquer orientação. Então, sem qualquer aviso, uma enorme rajada de água a atingiu em cheio, a encharcando da cabeça aos pés. Edu observava pela janela enquanto ria delas, zombando de sua aparência, completamente encharcada e lamentável. Surpresa, com as roupas pingando água, Anneliese tentou entender o que havia acontecido, chegando a cogitar que talvez tivesse sido atacada por algum ladrão. Se inclinando para fora da janela, Edwin a acusou de estar ali apenas para roubar a fortuna da família. As palavras fizeram Anneliese se recordar do interrogatório frio e intimidador ao qual havia acabado de ser submetida pelo irmão mais velho dele, Villard. Sem demonstrar qualquer intenção de parar, Edwin continuou seu ataque verbal, afirmando que o duque não estava tão entediado a ponto de se interessar por plebeus. O garoto ria de forma triunfante, claramente satisfeito com o caos que havia provocado para sua nova irmã. Cansada de tanto desrespeito, Anneliese pegou um balde de metal e o bateu com força na cabeça de Edwin. O garoto soltou um grito de choque, enquanto ela permanecia diante dele com as mãos na cintura, se debatendo com o balde preso sobre os olhos. Edwin a chamou de pirralha insuportável. Anneliese imediatamente devolveu a acusação, deixando claro que o verdadeiro pirralho era ele. Em seguida, fez com que ele refletisse sobre as consequências de suas ações, e se realmente acreditava que sairia impune. A súbita percepção do problema em que havia se metido fez o garoto de cabelos negros congelar de medo. Com um sorriso presunçoso, Anneliese se aproximou e sugeriu a possibilidade de contar tudo ao pai deles. Edwin entrou em pânico imediatamente,
implorando para que ela não envolvesse o duque em algo tão trivial. Apontando o dedo para ele, Aneliese o repreendeu, lembrando que foi ele quem iniciou toda a confusão. À distância, Lucília observava a comoção, enquanto uma criada permanecia logo atrás dele. O garoto soltou um suspiro melancólico, ao qual a empregada respondeu com um pedido de desculpas vazio, e sem sinceridade, hesitante. Lucília tentou encontrar coragem para dizer alguma coisa. A criada então o lembrou, de que a nova esposa do duque e sua filha já haviam chegado à mansão. Em voz baixa, o garoto admitiu que apenas queria cumprimentar adequadamente sua nova mãe e sua nova irmã. A resposta da criada foi cruel. Ela zombou dele, o acusando de abanar o rabo para plebeias de origem desconhecida. Em tom sarcástico, questionou o que sua falecida mãe pensaria, ao vê-lo daquele jeito. Quando Lucília tentou protestar, a mulher o interrompeu bruscamente, ordenando que não respondesse. Ela o lembrou, de que sua verdadeira mãe havia morrido, e insinuou que ninguém jamais poderia ocupar seu lugar. Se aproximando de forma opressiva, a criada encarou Lucília e o forçou a refletir sobre a impossibilidade de substituir alguém tão importante. Completamente abatido, o garoto de cabelos prateados acabou se desculpando enquanto a mulher tocava seu rosto. Fingindo gentileza, ela afirmou que era natural cometer erros quando se era tão jovem. Porém, se inclinando para perto dele, sussurrou palavras cruéis, dizendo que ele era uma criança sem esperança, destinada apenas ao fracasso. Logo depois, a criada fechou a pesada porta, deixando Lucília sozinho, isolado e consumido pela vergonha dentro do quarto escuro. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, o duque estranhou o fato de ninguém mais ter aparecido à mesa. Se voltando para Aneliese, ele se desculpou, supondo que os outros filhos apenas estivessem um pouco tímidos. A garota, porém, ficou irritada ao perceber que seus irmãos não estavam sendo tímidos, eles simplesmente ignoravam completamente sua existência. Apesar disso, os pais continuaram a refeição em um ambiente tranquilo e confortável. Sentada à mesa com as bochechas infladas de irritação, Aneliese demonstrava claramente seu descontentamento com a dinâmica disfuncional daquela família. Enquanto pensava no quarto filho de 5 anos, terminou sua refeição em silêncio. O duque e sua nova esposa desfrutaram juntos de um agradável café da manhã. Durante a conversa, a duquesa expressou o desejo de conhecer seu quarto filho, Lucília. Entretanto, o duque anunciou que eles partiriam imediatamente para uma viagem, pegando a garota completamente desprevenida. O casal compartilhou um momento afetuoso, cercado por uma atmosfera calorosa e romântica, enquanto a surpresa de Aneliese ecoava pela mansão. Pouco tempo depois, o casal deixou a residência, partindo em sua viagem e deixando Aneliese para trás. Com uma expressão séria e controlada, ela tentou processar a partida repentina dos pais. Desejando se orientar melhor pela mansão, Aneliese perguntou a uma criada onde ficava a cozinha. A empregada respondeu de forma vaga e indiferente, antes de simplesmente se afastar. Assim, Aneliese permaneceu sozinha no corredor, desanimada. Ela lamentou a recepção fria que vinha recebendo dos funcionários da mansão. Aos poucos, começou a compreender a posição social delicada que ocupava naquele lugar. Ela percebeu que muitos empregados consideravam humilhante servir alguém que até pouco tempo atrás era apenas uma plebeia. Também entendeu que a equipe da mansão dos Nordenfeld era extremamente competitiva, o que tornava sua situação ainda mais complicada. Sentada sozinha em seu quarto, Aneliese sentiu o peso do isolamento e da solidão. Além disso, ela enfrentava outro problema. Não conseguia sequer acender sozinha um dispositivo de iluminação mágica. A narrativa explicava que a mansão dependia amplamente de ferramentas mágicas para fornecer luz. Registros históricos mostravam que, ao longo do tempo, diversos objetos do cotidiano haviam passado a funcionar por meio da magia. Observando uma das lâmpadas mágicas da mansão, Aneliese permaneceu imóvel, incapaz de compreender exatamente como aquele artefato funcionava. Decidida a testar o pequeno sino de mão que estava sobre sua mesa, Aneliese o sacudiu levemente. Um som alto e cristalino ecoou por todo o quarto. Ao ouvir o toque, ela sentiu uma breve centelha de esperança surgir em seu coração. Em seguida, estendeu a mão em direção à lâmpada mágica. Assim que seus dedos tocaram a superfície do objeto, a lâmpada emitiu um brilho estranho e instável.
Poucos instantes depois, um estrondo repentino chamou a atenção de uma criada próxima. Alarmada pelo barulho, a empregada entrou às pressas no quarto e encontrou a lâmpada reduzida a pedaços, enquanto Anneliese permanecia imóvel, assustada diante do desastre. A criada imediatamente começou a repreendê-la pelo dano causado. Enquanto ouvia as reclamações, Anneliese refletia sobre sua incapacidade natural de utilizar ferramentas mágicas adequadamente, as lembranças de inúmeras ocasiões em que foi censurada por sua falta de habilidade com magia passaram por sua mente. A empregada continuou a repreendê-la severamente pelo prejuízo causado à valiosa lâmpada mágica. Cabisbaixa, Anneliese observou enquanto a mulher recolhia os cacos de vidro, com evidente mau humor. Ao baixar os olhos, percebeu que suas próprias mãos haviam sido cortadas pelos fragmentos espalhados pelo chão. Depois de ser dispensada de seu quarto, Anneliese caminhou pelo iluminado jardim da mansão. Durante o passeio, ouviu um estranho farfalhar vindo dos arbustos próximos. Curiosa, se aproximou e encontrou um garoto de cabelos prateados, tentando se esconder rente ao chão. Ela reconheceu o menino como Lucille. Assim que foi descoberto, ele declarou apressadamente que precisava voltar imediatamente. Anneliese observou seus grandes olhos azuis, abertos pela surpresa. O garoto ficou visivelmente assustado quando ela demonstrou interesse em saber sua verdadeira identidade. Anneliese comentou a possibilidade de ele ser o quarto filho da família. Em pânico, Lucille pediu desculpas e fugiu correndo, antes que ela pudesse detê-lo. Enquanto o observava desaparecer, Anneliese se preocupou com a possibilidade de sua aparência ter assustado o menino. Pouco depois, um pequeno filhote cinzento surgiu silenciosamente entre a grama atrás dela. A adorável criatura começou a morder de forma brincalhona a barra de seu longo vestido. Sorrindo, Anneliese pegou o filhote nos braços. O cachorrinho de olhos vermelhos ergueu o rosto para ela, com uma expressão irresistivelmente fofa. Quando o animal lambeu seu rosto de repente, ela soltou um som de surpresa. Antes de cair na risada, o carinho inocente do filhote fazia cócegas em seu rosto e aquecia seu coração. Seu momento de tranquilidade, porém, foi interrompido quando alguém agarrou seu vestido de repente. Anneliese ergueu os olhos e encontrou Edwin diante dela. Irritado, o garoto exigiu saber o que ela estava fazendo no jardim. Enquanto parecia prestes a revelar algo importante, Anneliese soltou um grito de susto, ainda segurando o pequeno animal cinzento. Edwin declarou que iria informar imediatamente seu irmão mais velho sobre toda a situação. Antes que pudesse continuar, uma mão cobriu sua boca. Tentando protestar, ele foi interrompido pela desesperada Anneliese, que insistia para que tudo permanecesse em absoluto segredo. Ela praticamente o impediu de falar, enquanto exigia seu silêncio. Segundo sua explicação, o animal pertencia ao filho mais novo da família, o que deixou Edwin completamente confuso. Anneliese então descreveu o garoto de cabelos prateados e olhos azuis, que acreditava ser o filho mais novo da casa. Ao recordar a breve interação que teve com ele, concluiu que aquele menino devia ser extremamente tímido. Ela justificou suas ações, pensando em como era comum crianças esconderem animais de estimação dos pais, temendo que o amigo do garoto desaparecesse caso fosse descoberto. Implorou para que Edwin mantivesse o segredo. Sua súplica se tornou cada vez mais desesperada, à medida que insistia para que ninguém descobrisse a existência do animal escondido. Juntando as mãos como se estivesse rezando, Anneliese fechou os olhos com força. Enquanto implorava por sua cooperação, Edwin encarou Anneliese com uma expressão completamente atonita. Gotas de suor escorrendo pelo rosto, apontando um dedo para ela, declarou em voz alta que não seria enganado por suas artimanhas. Ele a acusou de usar Lucille como uma desculpa conveniente para se aproximar de alguém que normalmente a ignorava. Continuando sua reclamação, argumentou que seria impossível ela ter qualquer interação com alguém que nunca saía do próprio quarto. Logo depois, Edwin levou uma das mãos ao queixo e pareceu refletir sobre a situação. Anneliese observava tudo com uma expressão confusa, incapaz de compreender seu raciocínio. De repente, o garoto saiu correndo, gritando que ignoraria aquele comportamento apenas daquela vez. Anneliese ainda tentou chamá-lo, enquanto ele desaparecia ao longe. Logo depois, as lembranças de Lucille retornaram ao passado. Ao se lembrar de Anneliese, Lucille permanecia sozinho em um corredor escuro e frio, diante de uma enorme porta, ofegante. Ele refletia sobre a chegada de uma nova pessoa à mansão. Um close em seu olho arregalado revelava
todo o medo que sentia naquele momento. Então, uma voz severa rompeu o silêncio do corredor, exigindo saber o que ele estava fazendo ali. Uma criada de franja reta permanecia diante do garoto trêmulo, o repreendendo severamente por ter saído do quarto sem permissão. Em tom cruel, ela lembrava ao menino, que se desculpava repetidamente, que seu nascimento havia causado a morte da própria mãe. Segundo a criada, o duque apenas permitia que ele continuasse vivendo na mansão, por pena da falecida esposa. Após essas palavras, ela fez uma breve pausa, encarando a criança de cima para baixo, enquanto a atmosfera opressiva se tornava ainda mais sufocante. Se inclinando para mais perto, a mulher afirmou maliciosamente que ele seria descartado assim que seu irmão mais velho herdasse o título da família. Ela destacou que nenhum de seus irmãos o visitava, e ordenou que permanecesse quieto e obediente. Como punição, negou-lhe o jantar e o obrigou a prometer que diria ao irmão que todos na mansão o tratavam com gentileza. Seu olhar frio e ameaçador deixava claro o peso da mentira que exigia do garoto. Usando as próprias mãos, ela forçou seu rosto a formar um sorriso artificial e doloroso, enquanto o menino permanecia imóvel, exibindo uma felicidade forçada. A criada afirmava ser a única pessoa que estava ao seu lado. No presente, durante a noite, Anneliese descia silenciosamente as escadas escuras enquanto sentia sede. Conforme caminhava, refletia sobre como os hábitos da mansão haviam mudado desde a partida do duque. Ao atravessar um corredor mergulhado na escuridão, ela parou de repente, ao notar uma forma estranha caída no chão. Seus olhos verdes se arregalaram em choque, quando percebeu o que estava vendo. No meio do corredor escuro, Lucille estava caído no chão, tremendo intensamente. Anneliese correu imediatamente até ele, ao ouvir seus gemidos de dor. Enquanto ela se aproximava, ele recordou as palavras cruéis que ouviu sobre a morte da sua e sobre o castigo que lhe havia sido imposto. As afirmações da criada, dizendo que seus irmãos não se importavam com ele, ecoavam em sua mente como sombras persistentes. A visão do menino começava a ficar turva, como se uma mão distante tentasse alcançá-lo através da escuridão. Em meio à confusão, Lucille refletia sobre a profunda tristeza e o ressentimento que sentia por sua vida solitária. A voz suave de Anneliese rompeu aquele vazio, o orientando gentilmente a se acalmar e respirar devagar enquanto o confortava. Lucille ergueu os olhos para a jovem sorridente e bondosa. Em seu estado debilitado, surgiu a impressão de que ela poderia ser sua mãe. Em sua imaginação, Anneliese aparecia o abraçando em um vasto campo coberto por flores amarelas brilhantes. Mais tarde, Lucille dormia tranquilamente em uma cama, finalmente seguro e descansando após tudo o que havia passado. Sentada ao lado dele, Anneliese observou que o quarto da criança era excessivamente organizado, quase sem qualquer traço de personalidade. Com uma expressão melancólica e reflexiva, ela voltou a olhar para a janela. Mesmo dormindo, Lucille se moveu levemente e estendeu a mão enfraquecida até alcançar a de Anneliese. Pouco depois, ele abriu os olhos lentamente e murmurou um chamado para sua mãe enquanto fitava Anneliese. A jovem abaixou o olhar para ele, se questionando se realmente havia ouvido aquele apelo fraco e desesperado. O Lucille começou a chorar, enquanto se desculpava repetidamente, enquanto Anneliese o observava com atenção, se lembrando da conversa do duque. Durante o café da manhã, ele dizia que antes ele era um inútil, e por isso não conseguia dar muita atenção ao Lucille. Em outro momento, uma mão tocava delicadamente o rosto do garoto adormecido. Enquanto ele descansava, sentada ao seu lado, Anneliese ponderava sobre a possibilidade de permanecer com ele durante toda a noite. Quando o sol da manhã iluminou o quarto, Anneliese despertou em sua ampla cama. A narrativa revela que, na noite anterior, ela acabou permanecendo no quarto de Lucille até o amanhecer, ainda sentindo os efeitos da longa vigília. Deixou escapar um bocejo cansado. Pouco depois, uma criada de cabelos castanhos colocou a cabeça para fora do quarto e perguntou do que ela precisava. Anneliese respondeu com um sorriso radiante, demonstrando estar muito mais animada do que antes. Ao ouvir a resposta da criada, ficou visivelmente surpresa. Enquanto ficava parada do lado de fora, a criada passou a tratá-la por senhora, algo que deixou Anneliese bastante surpresa. Lucille ergueu os olhos azuis, arregalados pela surpresa diante do que acabou de ouvir. Com um sorriso radiante estampado no rosto, Anneliese se voltou para ele, enquanto comentava sobre os acontecimentos do dia anterior, cercado por flores. O jovem garoto refletiu sobre a preocupação que ela havia demonstrado por ele.
Parada próxima à entrada, Lucille começou a explicar as próprias ações do dia anterior, enquanto mexia timidamente nos cordões da roupa. Tentou agradecer pela gentileza que Anneliese lhe mostrará. A criada reagiu com uma leve surpresa, enquanto Anneliese a observava com uma expressão cheia de expectativa. Mantendo uma postura calma, mas séria, a criada reconheceu a situação. Em resposta, Anneliese abriu um largo sorriso, demonstrando compreender perfeitamente o que ela queria dizer. Segurando Lucille pela mão, Anneliese pediu permissão para dar um pequeno passeio com ele. Num súbito impulso de energia, passou rapidamente pela criada, a deixando momentaneamente atônita. Anneliese carregou Lucille completamente surpreso, através de um campo repleto de flores amarelas. A empregada gritou atrás deles, protestando contra a partida repentina. Correndo em direção ao jardim, Anneliese acenou para trás e prometeu que retornaria mais tarde. Em meio a um cenário adornado por lírios brancos, ela puxou Lucille para um abraço caloroso. Após chegarem a um local mais tranquilo, Anneliese pediu desculpas por tê-lo levado até ali de maneira tão repentina. Lucille reagiu com um suspiro assustado. Enquanto ela percebia o medo estampado em sua expressão, o garoto comentou que acreditava estar causando muitos problemas, o que provocou uma reação confusa em Anneliese. Os dois permaneceram frente a frente no jardim. Colocando as mãos sobre os ombros dele, Anneliese recebeu uma confirmação silenciosa do jovem garoto. Lucille pareceu aliviado, como se toda a tensão acumulada, desde o encontro anterior, finalmente tivesse desaparecido. Anneliese exibiu um sorriso brilhante e sincero, ao admitir o quanto esteve preocupada. Em seguida, os dois continuaram caminhando pelos exuberantes jardins ensolarados da mansão. Lucille comentou, com certo nervosismo, que nunca havia alimentado aquele animal antes. Com entusiasmo, Anneliese ofereceu um pedaço de pão ao pequeno filhote cinzento, enquanto Lucille observava tudo com admiração. O cachorrinho imediatamente saltou em direção ao garoto de cabelos prateados. Lucille caiu na gargalhada, tomado por uma alegria genuína, enquanto o filhote brincalhão lambia seu pescoço. Observando a interação entre os dois, Anneliese manteve um sorriso suave e satisfeito, uma versão infantilizada de Anneliese. Ponderou se o filhote havia crescido desde o dia anterior. O grupo continuou brincando na grama, enquanto o pequeno animal saltava alegremente, para apanhar um graveto lançado para ele. Atrás de uma parede, um garoto de cabelos negros observava toda a cena com os braços cruzados, cercado por flores brancas. Edwin chamou a atenção dos presentes. Em seguida, caminhou na direção deles, com passos pesados, claramente incomodado ao vê-los se divertindo. Ao notar sua aproximação, Anneliese imaginou que ele talvez tivesse aparecido, apenas para iniciar mais uma discussão, em uma cena cômica representada por versões chibi dos personagens. Edwin negou veementemente qualquer intenção hostil. Logo depois, apontou que a criatura com a qual estavam brincando era, na verdade, uma besta mágica. Edwin ficou completamente chocado ao descobrir que Anneliese não fazia ideia da verdadeira natureza do animal. Com uma expressão um pouco constrangida, ela confirmou que realmente desconhecia o fato de o filhote possuir poderes mágicos. A narrativa explicava que, naquele mundo, animais comuns podiam se transformar em bestas mágicas, quando o poder acumulado dentro deles transbordava. Edwin refletiu sobre como jamais ouviu falar de alguém que tivesse firmado um contrato com uma criatura daquele tipo. Ao ouvir a menção de um contrato, Anneliese demonstrou curiosidade. Percebendo isso, Edwin passou a explicar com seriedade o funcionamento dos contratos com bestas mágicas. Durante a explicação, Anneliese revelou que toda sua mana havia sido drenada, deixando o garoto de cabelos negros absolutamente perplexo. Edwin demonstrou clara exasperação diante da falta de conhecimento de Anneliese, enquanto ela continuava sorrindo ao fundo. Pouco depois, ele se desculpou pelo acesso de irritação anterior, a deixando visivelmente confusa, com um gesto tímido e levemente frustrado. Edwin refletiu sobre o motivo de seu incômodo. Em seguida, continuou explicando os detalhes dos contratos mágicos enquanto Anneliese observava com seus grandes olhos verdes cheios de atenção. Ao final da explicação, Anneliese elogiou os esforços admiráveis do jovem garoto, com um sorriso alegre e luminoso. Logo depois, ela também se desculpou por ter se deixado levar durante uma discussão com alguém mais novo. Edwin, porém, afirmou que sua idade mental era muito superior à que aparentava possuir. Anneliese simplesmente aceitou a declaração com tranquilidade.
A reação deixou Edwin completamente desconcertado, o fazendo erguer os olhos, com uma expressão confusa e questionadora. Sua perplexidade aumentou ainda mais, quando demonstrou estranheza pelo fato de um simples servo estar sendo tratado com um título tão formal. A criada de cabelos castanhos se dirigiu a Anneliese de maneira formal, a chamando de senhora, o que a deixou visivelmente surpresa. Um ruído repentino e estridente ecoou pelo jardim, assustando tanto Anneliese quanto Lucille. Em desespero, o garoto implorou que a criada esperasse, mas acabou caindo de joelhos no chão, tomado pelas lágrimas. Sem demonstrar qualquer compaixão, a criada ordenou que ele parasse. Enquanto pegava o filhote de pelúcia, ela o acusou de ignorá-la, para seguir Anneliese. A narrativa revelava o prazer cruel que a mulher sentia ao ouvir o choro de Lucille, além da forma manipuladora com que o tratava. Aquele ciclo de sofrimento parecia existir desde sempre em sua vida. Lucille se lembrou do momento em que Anneliese o envolveu em um abraço protetor. Em contraste com a hostilidade que demonstrava em relação a Lucille, a criada passou a direcionar uma intensa sensação de ressentimento contra Anneliese, enquanto agarrava as roupas do garoto. Em outra lembrança, a criada permanecia de pé diante de um Lucille soluçante, dentro de um quarto escuro e desorganizado. Ela ordenava que ele cessasse imediatamente o choro. Em seguida, insinuava que o garoto acreditava estar sendo maltratado e o levava a refletir sobre seus próprios sentimentos. Também buscava confirmar o afeto e a lealdade que ele sentia por ela, recebendo dele uma resposta emocionada e cheia de submissão. A mulher afirmava que era normal quebrar brinquedos, e dizia que poderia substituí-los por outros. Depois, declarava que carregaria o menino consigo, mesmo enquanto ele permanecia emocionalmente destruído. Uma mão se estendeu em sua direção com intenções sombrias, distorcendo completamente a ideia de gentileza. No entanto, a criada foi surpreendida, quando o garoto recuou instintivamente de seu toque. Lucille ergueu o olhar com medo ao vê-la diante dele. Em meio à raiva, a empregada acabou destruindo um pequeno chocalho. O objeto caiu no chão e se despedaçou, fazendo o garoto congelar de terror. O menino ficou horrorizado, ao ver os fragmentos espalhados pelo quarto. Seu olhar permaneceu fixo nos restos do presente deixado por sua mãe, incapaz de aceitar o que havia acontecido. Tomado pelo desespero, ele chorou intensamente sobre os pedaços quebrados, daquele objeto tão precioso. Sua dor finalmente explodiu em um grito, carregado de agonia emocional, enquanto a criada observava tudo com satisfação. Um olhar aproximado de seus olhos revelava sua natureza fria, manipuladora e cruel. De repente, uma gigantesca besta mágica surgiu, atrás do aflito garoto de cabelos prateados. Com os olhos vermelhos brilhando de forma ameaçadora, a criatura rosnou para a criada, que imediatamente passou a implorar por misericórdia, e saiu correndo do quarto ferida. Edwin soltou um grito aterrorizado, ao presenciar a aparição do monstro. Seu horror aumentou quando a besta atacou a criada enquanto chamava por Lucille. Sem perder tempo, Edwin correu para dentro do quarto e chamou o nome do garoto. Se aproximando dele, verificou seu estado, enquanto a enorme criatura de olhos vermelhos permanecia por perto. Aos poucos, percebeu que não se tratava de uma ameaça para Lucille, mas de uma besta mágica que o estava protegendo. Lucille continuou imóvel no chão, enquanto a narrativa passava a mostrar os acontecimentos sob sua perspectiva. No quarto mergulhado na escuridão, uma mão se estendeu em direção à criatura que continuava rosnando. A besta demonstrava agressividade, fazendo Edwin recuar, dominado pelo medo de perder a própria vida. Um olhar aproximado de seus olhos deixava evidente o terror absoluto que sentia diante daquela presença. As expressões intensas dos envolvidos destacavam toda a tensão do confronto. Foi então que Anneliese se colocou diante da besta, se posicionando entre ela e Edwin para protegê-lo. Com um sorriso caloroso e tranquilizador, ela transmitiu confiança à criatura e acalmou os presentes, demonstrando que não havia motivo para temer. Já em uma lembrança, Lucille observava o céu cinzento durante um dia chuvoso. Enquanto relembrava o passado, se recordava do momento em que encontrou a besta caída do lado de fora. Em sua memória, uma mão se estendia suavemente para tocar o pequeno lobo cinzento. O filhote de olhos vermelhos lambeu o rosto do garoto de cabelos prateados. Lucille explicou que havia brincado com a criatura em segredo. Sentado no jardim, Lucille observou a criatura e refletiu sobre como ela parecia solitária. Uma mão acariciou suavemente a cabeça da besta cinzenta. Enquanto o abraçava, Lucille percebeu que ambos
compartilhavam a mesma sensação de isolamento. O garoto e o filhote passaram um momento tranquilo e afetuoso juntos. Lucille parecia profundamente emocionado, enquanto passava o tempo com seu novo amigo. Voltando ao presente, Anneliese se posicionava em frente à besta cinzenta, mas o filhote acabou mordendo seu braço, arrancando um gemido de dor dela. Ao encarar a criatura, Anneliese imaginou que talvez ela estivesse perdida. Edwin reagiu com choque, enquanto Lucille se escondia atrás dele. O garoto observou horrorizado o ferimento no braço de Anneliese. Quando Lucille começou a chorar, Edwin correu para verificar seu estado. O garoto permaneceu atordoado, culpando a si mesmo pelo acidente. As lágrimas de Lucille não paravam de cair. Anneliese se virou imediatamente, rejeitando a culpa que ele atribuía a si mesmo. Ao ver o reflexo das crianças, ela continuou insistindo em sua negativa. Anneliese assegurou a Lucille que aquilo não era culpa dele. Os dentes da besta cinzenta estavam profundamente cravados em seu braço ensanguentado, mas, naquele momento, os guardas e a criada invadiram o local, perguntando se Lucille estava bem. Um dos guardas acusou a besta mágica de ter atacado o jovem mestre. Anneliese se posicionou diante de Lucille, que se encolhia de medo, e também da criatura mágica, que rosnava ameaçadoramente, bloqueando a passagem do guarda. Anneliese ordenou que ele esperasse e mantivesse distância, com uma postura desafiadora. Ela protegeu tanto o garoto quanto a criatura. Os guardas e a criada demonstraram total confusão diante de suas ações. Ao compreender a situação, a criada imediatamente colocou a culpa em Anneliese. Ela a acusou de ter enfeitiçado o mestre e de agir de maneira suspeita, exigindo agressivamente que fosse confirmada como a responsável por tudo. Anneliese abaixou o olhar, sentindo o suor escorrer, enquanto avaliava as possíveis consequências. Ela temia que uma única palavra errada acabasse fazendo Lucille sofrer ainda mais. Quando Edwin foram os defender, os guardas e a criada se curvaram respeitosamente. Quando o homem alto entrou no local, Villard examinou o ambiente. Enquanto a criatura rosnava para os recém-chegados, a enorme besta cinzenta permanecia próxima do homem de cabelos negros. A criada apontou para Anneliese, alegando que ela havia permitido a entrada da criatura. Enquanto Villard examinava o ferimento, a criada continuava acusando Anneliese de ter usado algum tipo de encantamento. Lucille então gritou, negando as falsas acusações da criada. Villard voltou seu olhar frio para o garoto e exigiu uma explicação. Sentados entre os destroços, Lucille e Edwin permaneceram sem palavras, incapazes de encontrar uma resposta. Lucille afirmou que a besta era sua amiga, surpreendendo o irmão mais velho. Villard permaneceu em silêncio, encarando o animal que rosnava. Enquanto tentava explicar a situação, Lucille se perguntava como tudo havia escalado daquela forma. Villard então se dirigiu ao garoto, questionando sua alegação de amizade com a criatura. O homem alto permaneceu diante do irmão mais novo, em um silêncio opressivo. Ele destacou que as ações de Lucille haviam causado ferimentos e inúmeros problemas. Em seguida, enfatizou a gravidade do ocorrido, deixando claro que esperava que o garoto compreendesse a seriedade da situação. Lucille abaixou a cabeça, aceitando as duras palavras do irmão. Enquanto Villard repreendia os garotos, Anneliese observava tudo com profunda confusão. Ao notar o grave ferimento da jovem, ele ordenou que ela recebesse tratamento imediatamente. No entanto, Anneliese rejeitou a ideia de que sua própria condição física fosse a prioridade naquele momento. Lucille e Edwin ergueram a cabeça, chocados, quando ela contestou a culpa que estava sendo atribuída ao garoto, mesmo diante dos avisos de Villard sobre o risco de desmaiar devido à perda de sangue. Anneliese continuou defendendo o jovem de cabelos prateados. A garota criticou o homem por exigir responsabilidades excessivas de alguém tão jovem quanto Lucille. Villard levou a mão à cabeça, enquanto explicava o enorme peso dos deveres que recaíam sobre os membros de uma família ducal. Em resposta, Anneliese mostrou o braço ensanguentado e argumentou que ele jamais havia ensinado o garoto a lidar com tais responsabilidades. Demonstrando total desafio, ela declarou que não se importava com a reputação da família, nem com o prestígio da casa Nordenfeld. Anneliese insistiu que o bem-estar de Lucille deveria ter sido a principal preocupação de Villard, acima de qualquer outra coisa. Tanto Villard quanto Edwin ficaram sem palavras diante da intensa defesa emocional da garota. Pouco depois, Anneliese virou o rosto, sentindo o suor escorrer. Enquanto percebia que suas forças finalmente estavam se esgotando, sua visão começou a falhar.
e uma forte tontura tomou conta de seu corpo. Ao notar isso, o semblante de Villard mudou imediatamente para preocupação, pois a consciência da garota começava a desaparecer. Nesse momento, uma lembrança vaga atravessou sua mente, se recordando de algo que o homem havia mencionado, sobre aquilo que mais valorizava. Sem conseguir mais se sustentar, Anneliese caiu nos braços de Villard. Ele gritou seu nome em alarme, enquanto a jovem perdia completamente a consciência devido à significativa perda de sangue. Villard a amparou imediatamente. A besta reagiu com um rosnado ameaçador, enquanto Lucille implorava para que ninguém a machucasse. O homem de cabelos negros preparou um frasco mágico para conter a criatura agressiva. Utilizando magia, Villard lançou uma descarga contra a besta e ordenou que ela fosse presa imediatamente em uma jaula. Em seguida, determinou que seus subordinados levassem Lucille para outro quarto. Um guarda se curvou respeitosamente e perguntou sobre a condição atual do jovem mestre. Observando a garota ensanguentada em seus braços, Villard ordenou que um médico fosse chamado para atendê-la em um quarto de hóspedes. Carregando a jovem inconsciente, ele percorreu o corredor, envolto por um silêncio pesado e ecoante. Enquanto caminhava, as palavras de Anneliese continuavam ressoando em sua mente, especialmente sua exigência de que Lucille fosse colocado acima de qualquer outra preocupação. Seus pensamentos então o conduziram para uma lembrança distante, entre flores azuis. Villard refletia. A cena retornou ao passado, revelando um jovem garoto de cabelos negros parado sozinho. Uma mulher de cabelos escuros aconselhava o menino a não ser tão rígido com as pessoas ao seu redor. Ela ressaltava que ele deveria agir com mais gentileza, principalmente em relação à própria família. O jovem Villard refletia sobre os imensos dons e fardos que havia recebido desde o momento de seu nascimento, questionando silenciosamente o significado de sua própria existência. A mulher afagou sua cabeça de forma reconfortante. Concordando com seus pensamentos, o garoto ergueu o olhar em direção à luz, exibindo uma expressão repleta de curiosidade. O tempo voltou ao presente. Villard observava Anneliese inconsciente, enquanto ela repousava em uma cama de hóspedes. Ele se lembrou de Lucille, que parecia extremamente abatido e pequeno diante das consequências de tudo o que havia acontecido. Anneliese permaneceu adormecida enquanto o homem continuava ao lado de sua cama, no quarto fracamente iluminado. Pouco depois, um criado e um homem mais velho entraram no aposento, pedindo desculpas pela interrupção repentina. Villard informou aos funcionários que contava com eles para cuidar da garota. Ao mesmo tempo, Edwin atravessava as portas da mansão de forma impetuosa, ignorando os chamados de uma criada, que tentava inutilmente alcançá-lo. A criada insistiu para que ele fosse submetido a um exame médico, mas ele recusou de forma categórica. Tomado pela irritação, Edwin ordenou que todos o deixassem em paz e fossem ajudar aqueles que realmente precisavam de cuidados. Sozinho no corredor, o garoto permaneceu envolto por frustração e sombras. As lembranças de Anneliese o defendendo, e dos gritos desesperados de Lucille, continuavam assombrando sua mente conturbada. Consumido pela raiva, Edwin golpeou a parede, enquanto amaldiçoava a própria fraqueza e sua incapacidade de agir. Em seus pensamentos, reconheceu a competência do irmão mais velho, e também a coragem inesperada do garoto de cabelos prateados durante a crise. Ao mesmo tempo, se recordou do sorriso radiante de Anneliese, entre as flores brancas, uma imagem que permanecia vívida em sua memória. A recordação apenas intensificou o conflito e a irritação que sentia pelos acontecimentos daquele dia. Com passos pesados, Edwin caminhou em direção a uma porta, o som de suas botas ecoando pelo piso de pedra. Sua mão alcançou a maçaneta e abriu lentamente a pesada porta de madeira que levava ao cômodo ao lado. Do outro lado, ele ouviu uma criada informar que o médico estava atendendo a enteada naquele momento. Próximas à entrada, duas empregadas conversavam em voz baixa sobre a etiqueta adequada ao se dirigirem a Anneliese, como minha senhora. A criada de cabelos castanhos comentou que havia ouvido rumores de que o ferimento da garota era bastante profundo. Em seguida, sugeriu que o incidente servia como uma oportunidade perfeita para mantê-la afastada de todos. Ao ouvir aquilo, Edwin ficou visivelmente abalado pela crueldade demonstrada na intenção de isolar a filha da plebeia. Sua mão se fechou em um punho firme, enquanto ele reprimia a própria fúria. Enquanto isso, em outro quarto, uma criada arrumava a cama e se dirigia a Lucille.
Ela o instruiu a permanecer em seus aposentos e descansar durante o restante do dia. Sentado sobre a cama, Lucille ergueu o olhar, com uma expressão hesitante e preocupada. Após reunir coragem, procurou saber como estava a condição da garota ferida. A criada pediu uma confirmação, para ter certeza de que ele estava se referindo a Anneliese. Depois de compreender sua preocupação, assegurou ao jovem mestre que não havia motivo para inquietação, e insistiu para que concentrasse suas energias apenas em seu repouso. Tomado por um profundo sentimento de culpa, Lucille puxou os lençóis brancos até cobrir o rosto. Sua mão tremia levemente, enquanto apertava o tecido sob a luz fraca do quarto. O luar se derramava silenciosamente pelo amplo aposento, onde Lucille permanecia sozinha em sua cama. Então, uma pequena mão surgiu diante da pesada e ornamentada porta do quarto, a empurrando lentamente para abri-la. Lucille se assustou, quando Edwin apareceu de repente diante dele, e se identificou ao garoto amedrontado. Edwin comentou que não havia motivo para tanto medo, pois era apenas seu irmão fazendo uma visita, vestido com suas roupas de dormir. Edwin observou o garoto de cabelos prateados, de cima para baixo. Em seguida, quis saber se Lucille já havia visitado a garota ruiva ferida. Também lhe disse que deveria parar de pedir desculpas por cada pequeno problema que havia acontecido naquele dia. Então, Edwin estendeu a mão e ofereceu um objeto misterioso e valioso ao confuso garoto. Lucille ficou encarando o belo colar de prata, repousando nas mãos do irmão mais velho. Edwin explicou que o presente deveria permanecer em segredo, para que o irmão mais velho deles não ficasse zangado. Depois disso, se virou e deixou o silencioso quarto iluminado pelo luar. Lucille permaneceu imóvel, observando sua partida. Sozinho na escuridão, o garoto de cabelos prateados apertou o colar de prata contra o peito. Anneliese continuava mergulhada em um sono profundo, com um rosto pálido, contrastando contra os travesseiros brancos. O sangue ainda atravessava lentamente as grossas bandagens, enroladas em seu braço angelical. Lucille era assombrado pelas lembranças de seus próprios soluços incontroláveis, e pelo pesado sentimento de culpa que carregava. As palavras cruéis da criada ecoavam em sua mente, afirmando que ele havia tirado a vida da própria mãe ao nascer. Seu chocalho quebrado repousava no chão, simbolizando a crença do garoto, de que tudo aquilo que era precioso acabava se partindo. A feroz defesa que Anneliese fez de sua inocência surgia repetidamente, nos pensamentos aflitos e turbulentos de Lucille. Sentado ao lado da cama, ele rezou fervorosamente, implorando para que a garota melhorasse e despertasse. Pouco a pouco, Anneliese começou a se mover, enquanto sua consciência retornava lentamente. No meio da noite, um leve sorriso surgiu em seus lábios, enquanto uma dúvida silenciosa passava por sua mente, a levando a considerar a possibilidade de que talvez a culpa não tivesse sido dela. A visão do sorriso radiante de Anneliese contrastava intensamente com as lágrimas que escorriam pelo rosto do garoto de cabelos prateados. Se inclinando sobre ela, Lucille desejava desesperadamente ouvir sua voz mais uma vez. Finalmente, Anneliese abriu os olhos. Ao despertar, ficou paralisada de incredulidade ao ver seu braço completamente curado e sem qualquer bandagem. A garota se sentou abruptamente na cama, soltando uma exclamação de espanto. Diante de sua recuperação, examinando o próprio braço, percebeu que todos os seus graves ferimentos haviam desaparecido por completo. Ao abaixar o olhar para a cama, Anneliese ficou surpresa ao encontrar Lucille adormecido ao seu lado. O garoto de cabelos prateados descansava tranquilamente com a cabeça apoiada sobre a colcha branca, sentada sob a suave luz da manhã. Anneliese observou o garoto dormindo, com uma expressão de puro espanto. O rosto sereno de Lucille demonstrava que o perigo do dia anterior finalmente havia passado. Enquanto o observava, Anneliese percebeu que os ferimentos dele também haviam sido completamente curados. Seu olhar se tornou mais suave, preenchido por um afeto sincero e caloroso. Pouco depois, Lucille começou a despertar, esfregando um dos olhos. Ele saiu lentamente do sono. Ao vê-lo acordar sob a luz do sol da manhã, Anneliese o cumprimentou com gentileza. O garoto saltou da cama em choque, e imediatamente começou a se desculpar repetidas vezes. Tomado pelo constrangimento, explicou que havia adormecido no quarto de Anneliese, sem sua permissão. Anneliese então demonstrou perceber a preocupação que ele carregava.
concluindo silenciosamente que Lucille esteve profundamente preocupado com sua condição durante todo aquele tempo. A garota sugeriu que ele deveria agradecer, em vez de se desculpar constantemente. Ao perceber sua reação atônita, Anneliese perguntou se ele havia entendido o que ela queria dizer. Um close destacou os grandes olhos azuis de Lucille, repletos de choque e incredulidade. A ruiva reforçou que o incidente não tinha sido culpa dele. Enquanto permanecia imóvel, incapaz de acreditar no que ouvia, Anneliese continuou chamando sua atenção. Lucille reagiu com confusão. Diante da gentileza que ela insistia em demonstrar, em seu íntimo, o garoto se perguntava se aquela tragédia realmente não havia sido causada por ele. Tomado por um profundo sentimento de autodesprezo, Lucille acreditava ser uma criança problemática, cheia de erros e defeitos. A garota ouviu em silêncio, enquanto ele lutava contra a culpa que carregava dentro de si. Em uma lembrança, um homem mais velho admitia ter sido irresponsável no passado. Ele reconhecia que havia falhado em dar a Lucille a atenção e o cuidado que o menino precisava. Com delicadeza, Anneliese ergueu o rosto do garoto de cabelos prateados, para que seus olhares se encontrassem. Em seguida, o abraçou e insistiu que nada daquilo jamais havia sido culpa dele. Lucille ficou encarando o vazio, sem reação, enquanto a garota o envolvia com calor e compaixão. O menino tentou protestar, mas Anneliese o interrompeu. Antes que pudesse continuar exibindo um sorriso radiante, Anneliese o absolveu firmemente de toda a culpa que carregava. Um close revelou a expressão de completo espanto do garoto, misturada ao surgimento de uma esperança que há muito tempo não sentia. Em voz baixa, Lucille buscou uma confirmação, querendo acreditar que realmente não era culpado. Seus olhos se encheram de lágrimas, à medida que o peso que carregava começava a desaparecer. Incapaz de se conter por mais tempo, ele finalmente desabou em um choro intenso e emocional. A força daquela reação pegou Anneliese completamente de surpresa. A garota o abraçou com força, enquanto ele liberava toda a dor acumulada. Durante muito tempo, Lucille permaneceu inconsolável, derramando lágrimas sem parar. Quando finalmente conseguiu se acalmar, demonstrou o desejo de continuar conversando. Um close mostrou Lucille erguendo o olhar timidamente, ainda envergonhado após seu desabafo emocional. Mesmo assim, admitiu com tristeza que ainda tinha medo da raiva e do julgamento das outras pessoas. Anneliese então fez uma promessa firme de ajudá-lo a enfrentar a ira dos membros da família. Ela explicou que era importante que ele próprio expressasse seus sentimentos e falasse por si mesmo, garantindo que todos o ouviriam. Ela devolveu ao garoto uma centelha de esperança, e Lucille concordou. Em seu coração, Anneliese refletiu sobre como estava feliz por ter se tornado parte daquela família. De repente, Edo invadiu o quarto, repreendendo Lucille por ter entrado nos aposentos de uma dama. O garoto mais velho ignorou qualquer reclamação, alegando que a situação era urgente demais. Um close revelou o braço de Anneliese, repousando sobre a cama, completamente curado e sem qualquer sinal do grave ferimento que havia sofrido. Edwin ficou chocado ao perceber que a lesão desapareceu por completo. Em tom brincalhão, Anneliese sugeriu que talvez aquilo fosse resultado de algum misterioso poder nobre. Em resposta, Edwin se jogou na cama abruptamente, deixando Lucille e Anneliese confusos com sua reação. O garoto de cabelos negros, envergonhado, alegou que apenas estava observando uma aranha. Porém, ao se lembrar do verdadeiro motivo de sua visita, se levantou imediatamente, com uma expressão séria. Tomado pela urgência, Edwin anunciou que a besta mágica estava programada para ser eliminada. Nesse momento, a narrativa retornou 1 hora no tempo, levando a cena para o escritório do Villard. Uma criada culpava Anneliese pelo incidente, afirmando que tudo havia acontecido por causa de seu comportamento imprudente ao brincar do lado de fora. Segundo ela, aquela atitude era completamente inaceitável. No entanto, Villard ordenou que ela se calasse. O Villard deixou claro que havia solicitado fatos e evidências concretas, não especulações pessoais carregadas de preconceito. A criada de cabelos castanhos se encolheu imediatamente e passou a se desculpar repetidas vezes por ter ultrapassado seus limites. Um pesado silêncio tomou conta do escritório, enquanto Villard analisava os documentos oficiais relacionados ao caso. A narrativa então revelou que aquela mulher era a criada pessoal dedicada exclusivamente a Lucille. Villard se lembrava de ter ouvido que aquela mulher cuidava de Lucille desde a infância. Em uma de suas memórias, seu pai afirmava
que a criada era a pessoa perfeita para acompanhar o garoto. Enquanto refletia sobre a insistência de Lucille, de que nada estava realmente errado, Villard continuava acreditando que Anneliese era uma garota genuinamente bondosa. Enquanto isso, a criada prosseguia com seu relatório ao do Villard que dentro do escritório. Para Villard, porém, o depoimento dela estava claramente contaminado por sentimentos pessoais e carecia de imparcialidade. Decidido a compreender toda a situação, Villard concluiu que também precisava ouvir a versão de Anneliese. O Villard ponderou sobre as informações mais recentes fornecidas pela criada, antes de questioná-la a respeito do hábito de Lucille de destruir seus brinquedos. A criada explicou que Lucille costumava quebrar objetos, sempre que estava excessivamente estressado. O homem ouviu aquela justificativa com evidente ceticismo, percebendo o tom manipulador presente em suas palavras. Em silêncio, Villard analisou cuidadosamente as alegações feitas sobre o comportamento do garoto de cabelos prateados. A narrativa revelava que Lucille havia assumido a culpa pelo incidente. Ao notar uma mudança no comportamento da criada, Villard perguntou o que a estava incomodando. Por trás de sua aparência preocupada com o bem-estar do mestre, a criada alimentava planos contra Anneliese. Ela insinuou que a garota poderia até mesmo tentar ferir Lucille de propósito. Enquanto isso, as crianças avançavam furtivamente pelos escuros corredores de pedra, iluminando o caminho com uma lanterna. Edwin seguia à frente do grupo, e ordenou que Lucille permanecesse onde estava. Ao chegarem à masmorra, o garoto de cabelos prateados tremia de medo. Diante da besta mágica presa em gaiola, Lucille o reconheceu como seu único amigo verdadeiro. Anneliese não conseguiu esconder seu desconforto diante da escuridão quase absoluta daquele lugar. Pouco depois, as crianças encontraram um lobo cinzento de olhos vermelhos, trancado dentro de uma jaula. Anneliese observou que a jaula estava protegida por um cadeado. Nesse momento, o garoto de cabelos negros revelou que havia roubado as chaves da cela. A revelação fez Anneliese questionar o plano dele, mas Edwin descartou suas preocupações, a chamando de irritante. A garota advertiu que ele certamente seria repreendido quando descobrissem o que havia feito e tentou fazê-lo reconsiderar suas ações. Anneliese também argumentou que seu irmão mais velho ficaria desapontado com aquela atitude. Edwin, no entanto, insistiu que seria o único a arcar com as consequências. O Edwin riu do possível dano à própria reputação e zombou da garota por não saber onde a chave estava escondida. Com um sorriso presunçoso, Edwin se gabou de sua própria competência, afirmando que ela era suficiente para protegê-lo de qualquer repreensão. O Edwin se assustou quando alguém chamou seu nome de repente. Anneliese tranquilizou o garoto de cabelos prateados, explicando que amigos não precisavam pedir desculpas uns aos outros. Os irmãos compartilharam um breve momento de silêncio antes de tentarem abrir a jaula. Uma pequena mão conseguiu inserir a chave roubada na fechadura. A criada, tomada pela fúria, encontrou as crianças e imediatamente colocou a culpa em Anneliese. Com satisfação, ela apresentou a cena a Villard como uma prova irrefutável de culpa. Em seguida, acusou Anneliese de estar usando a besta mágica para manipular Lucille. A criada continuou explicando que bestas mágicas precisavam de uma fonte de poder para sobreviver. Segundo ela, Anneliese estava drenando a energia mágica de alta qualidade de Lucille para alimentar a criatura. Villard exigiu uma explicação imediata para a presença das crianças na masmorra. Em seguida, repreendeu Edwin severamente por não ter cumprido sua responsabilidade de proteger o irmão. Sem hesitar, Anneliese deu um passo à frente para proteger Edwin do olhar intimidador do irmão mais velho. Com coragem, ela criticou Villard por usar sua presença opressora para silenciá-los. A garota insistiu que ele deveria ouvir a versão de Edwin antes de tirar qualquer conclusão. Anneliese então admitiu que o plano deles era libertar a besta mágica. Ao ouvir aquilo, Lucille relembrou que o lobo era um amigo que desejava proteger. Anneliese insistiu que era errado matar uma criatura inocente. No entanto, Villard descartou a compaixão da garota, afirmando que ela não compreendia nada sobre bestas mágicas. Villard perguntou se ela alguma vez havia alimentado a besta mágica com comida humana. Enquanto isso, Anneliese sorria radiante enquanto oferecia pedaços de pão ao lobo cinzento. A jovem de cabelos alaranjados parecia preocupada, enquanto o homem de cabelos negros mergulhava em seus pensamentos.
Em seguida, uma imagem aproximada revelou Anneliese segurando um pão recém-assado. Villard declarou que a besta mágica não poderia ser libertada e que deveria ser eliminada. O Villard afirmou com firmeza que a decisão já havia sido tomada. Mesmo assim, deixou escapar uma breve e suave recusa. Lucille chamou seu irmão. Incapaz de esconder sua discordância interior, o garoto de cabelos prateados gritou, se recusando a aceitar aquela decisão. Em seguida, abaixou a cabeça e começou a fazer uma declaração, com lágrimas nos olhos. Lucille insistiu que assumiria total responsabilidade. Ele então gritou sua determinação de arcar com todas as consequências, surpreendendo Villard. Nesse momento, uma lembrança suave surgiu, mostrando a sua mãe. Sorrindo gentilmente, Villard permaneceu em silêncio, enquanto Anneliese e Lucille o observavam atentamente. Sentindo o peso da situação, Anneliese pediu desculpas por seu comportamento imprudente e por não ter pensado nas consequências de seus atos. Erguendo o olhar, Anneliese manifestou seu desejo de saber se ainda havia uma maneira de salvar a criatura. A imagem da sua mãe sorridente continuou pairando na atmosfera silenciosa. Determinada, Anneliese exigiu que Villard ensinasse o garoto a assumir responsabilidade por suas escolhas. Villard virou o rosto. Enquanto Lucille observava com um brilho de esperança nos olhos, o Villard pronunciou o nome de Lucille. Em seguida, quis saber se o garoto realmente desejava salvar a besta mágica. A revelação deixou Lucille surpreso. Enquanto a criada gaguejava, sem conseguir esconder o choque, Villard então instruiu o garoto a formar um contrato com a criatura. Ele explicou que pessoas com um grande poder mágico eram capazes de estabelecer contratos com bestas mágicas. Também esclareceu que, uma vez firmado o contrato, a criatura permaneceria sob controle e não representaria perigo para ninguém. Porém, uma pausa tensa tomou conta do ambiente. Enquanto ele fazia seu último aviso, Villard alertou que, caso a besta mágica morresse, o contratante também sofreria as consequências. Depois de explicar os riscos, o Villard pediu a Lucille que tomasse sua decisão final. A criada de cabelos castanhos tentou desesperadamente impedir Lucille. Enquanto protestava, um medo oculto tomava conta de seu coração, receando que o tempo que passava ao lado de Lucille estivesse chegando ao fim. Villard, porém, ordenou friamente que ela não se intrometesse no assunto. A criada insistiu que seus longos anos de serviço lhe davam o direito de opinar. Em meio ao desespero, declarou de forma histérica que havia permanecido ao lado de Lucille por mais tempo do que qualquer outra pessoa. Por trás de suas palavras, a criada alimentava sentimentos intensos e sombrios em relação ao vínculo que acreditava possuir com Lucille. Anneliese passou a duvidar seriamente da veracidade de tais declarações. Observando a criada com profunda desconfiança, ela questionou se todo o cuidado que a mulher alegava ter por Lucille era realmente verdadeiro. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.